Lembrando que um conceito de um gráfico, tá, pessoal, para vocês, é você mostrar 1000 linhas de dados no Excel em uma imagem. Isso é a base de um gráfico. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo dessa ferramenta poderosa que é o nosso Microsoft Excel. E hoje a gente tem uma aula muito bacana, onde a gente vai aprender a trabalhar com os tipos de gráfico, né? O conceito vai ser ensinar para vocês qual o melhor gráfico aplicar em determinadas situações. Tá? Se esse conteúdo vai fazer sentido para você, tá? Dá um joinha no nosso vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal, que ajuda muito, tá? Com o nosso trabalho aqui do dia a dia. Tá? Eu separei para vocês os gráficos mais utilizados, mas a gente recebe muita dúvida assim, que tipo de gráfico eu faço para poder representar uma determinada situação? E é nesse embasamento, vai ser nesse conceito que a gente vai explicar isso aqui para vocês, tá bom? Vamos junto aqui comigo na telinha do Excel, olha só. O que eu vou fazer aqui no momento? Ó, primeiro de tudo, explicar o gráfico de colunas, que é o gráfico mais utilizado, que se enquadra em diversos setores, tá? E a pergunta sempre que vocês vão fazer é: quando que eu vou usar um gráfico de coluna? Tá? Por que que nesse momento, hoje, tem que ser um gráfico de coluna? Vocês vão usar esse tipo de gráfico sempre quando vocês precisarem trabalhar com comparações. Comparar um mês com o outro, comparar um produto com o outro, comparar o orçado com o realizado, que é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora. Quem passa por isso aí, né? No dia a dia. Não, eu tenho orçado, eu tenho realizado, tá? Então, isso é bacana. Compara o centro de custo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu separei uma planilha bem simples para vocês, tá? Que aqui a gente tem os meses aqui e os seus respectivos valores. Então, eu vou clicar aqui em qualquer área dos dados, tá? Eu vou chegar lá em cima no menu Inserir, e dentro de inserir, teremos, tá, essa parte específica aqui que eu estou desenhando para vocês, ó, aqui, ó, que é a área relacionada a gráficos. Tá? Nesse espaço ali, a gente vai trabalhar no momento com o gráfico de colunas, que é o primeiro modelo, o simples, o básico, e funciona perfeitamente. Tá? Quando você clica aqui, automaticamente seu gráfico está na telinha, tá? Você já tem os dados ali plotados e tudo mais. E olha como que é fácil você verificar aqui, ó, você já matou de cara que abril ali, ó, foi o mês com o menor valor. Então você já pega, já tem que dar uma atenção especial para isso. Você vai tomar uma decisão em cima disso. Você olha ali para julho, julho já teve um valor bem bacana, assim como dezembro também. Então você já toma uma outra decisão também em cima desses valores. Então, sempre que você precisar fazer esse comparativo de uma coisa com a outra, tá, o gráfico de coluna ele é o melhor para isso, é o mais indicado para essa situação. Lembrando que na aula de hoje eu não vou ensinar vocês a formatarem gráficos, tá? Eu só estou explicando qual o modelo que vocês vão aplicar para cada situação, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo para vocês onde eu ensino a fazer formatações, e inclusive a gente vai usar essa planilha aqui, tá? Ou seja, o que a gente está estudando hoje, eu vou, no caso, usar ela para a gente fazer o próximo vídeo também das formatações, tá? Então, olha só, esse é o nosso primeiro cenário. Agora vamos ver um exemplo número 2 aqui, ó, um exercício 2 com a mesma coisa, gráfico de coluna. Ó. Vou clicar, tá? Vai um macete muito espetacular para vocês aqui, ó, poderoso para vocês fazerem gráfico. Ó. Você pode selecionar a sua área do gráfico que você quer plotar, atalho para o gráfico. Atalho para gráfico, anota aí, ó, Alt F1, Alt F1. Talvez se você tiver no notebook, talvez você precise usar o Alt Function e o F1, tá? O Function é o FNzinho. Olha que bacana, ó. Rapidinho. É a mesma coisa, tá? Clicar lá em cima e inserir gráfico de coluna. Aí, olha só. Agora eu não estou fazendo comparação de meses. Agora eu tenho ali produtos, tá? É os mesmos dados com as mesmas quantidades, sendo que eu estou falando de produto. Quando eu tenho essa situação aqui, que eu não tenho uma escala aqui de tempo, que no nosso caso era meses, eu acho muito legal a gente fazer bem isso aqui, ó. Ativa o filtro, por favor, nos seus dados ali, ó. Entra aqui no filtro de valor,
E marca, por favor, do maior para o menor ou do menor para o maior, tá? Depende de como você quer exibir os seus dados. Então, como eu não tenho janeiro, fevereiro e março ali descrito, ó, eu tenho produtos não seguem uma sequência cronológica. Então, eu consigo falar que a uva ali, ó, entrou no meu top ali, ó, foi bacana a uva 650, assim como eu sei que o abacaxi ali foi muito ruim, ficou um valor bem abaixo do esperado, tá? Então, isso é uma forma muito bacana também de você fazer comparações, você colocar os seus dados em ordem crescente e decrescente, tá? Para você ter essa sequência assim, ó, bacana, essa escadinha, tá? Isso é muito agradável aos olhos, tá? Vamos lá, mais um, hein? Tá? Lembrando, não é formatação aqui, é só explicando como usar os modelos, tá bom? Os tipos de gráfico. Vamos mais um, vamos para o gráfico de linha agora, ó. Pula aí para a atividade, tá? Esqueci de falar com vocês, tá? Essa planilha ela fica disponível aqui na descrição. Vocês podem baixar, tá bom? Os dados para vocês poderem trabalhar e acompanhar com a gente, tá? Olha só, aqui no gráfico de linha, a gente já tem aqui uma escala de tempo, tá? A gente está trabalhando aqui com janeiro de 2022, tá? E temos alguns valores. Então, cliquei em alguns dados aqui que eu tenho, vou lá em inserir gráfico de linha, vou pegar o primeiro modelo, tá? Cliquei ali. Ué, Rodrigo, caramba, você não selecionou agora os dados que você queria, né, plotar no gráfico. Não, não selecionei não, só cliquei mesmo em uma caixinha daquela ali, fui lá no inserir gráfico e ele já puxou para mim. Ué, ele entende isso? Entende, mas é bom você se certificar que os seus dados foram plotados no gráfico direitinho, tá? E bacana. Como que é o gráfico de linha? Para que serve? Quando que você vai estar utilizando o gráfico de linha? Tá? Gráfico de linha imprescindível e perfeito para você mostrar, no caso, tendência. Tendência de crescimento, tendência de baixa. Então, é muito bacana para você dar esse tipo de ideia. Tá? Por exemplo, a gente olhando esses dados aí, ó, que foi plotado no gráfico, você percebe que a gente está numa queda, né? Está caindo, ó. A gente começou janeiro ali bem, ó, bombando ali no janeiro ali, tá? Bacana. Aí veio caindo no decorrer do mês, ó, e chegou lá no dia 31, não deu muito certo, né? Foi baixinho. Ou seja, você pega isso aí, é um alerta para você saber, poxa, por que a gente começou bem o mês e a gente decaiu aí no restante do mês? Tá? Isso é um ótimo indicador para você. Tá? Então, gráfico de linha, sempre que você tem tendência, tá? E principalmente escala de tempo. Tá? Escala de tempo muito grande, como essa aqui, ó, um mês. Pô, olha só que coisa horrível, quer ver? Ó? Você tem um gráfico de linha que a gente fez, tá? Eu vou puxar um outro gráfico agora, eu vou aqui no inserir, sendo que agora eu vou marcar gráfico de coluna, tá? Olha só que embolação que fica isso aqui, ó, pra gente, ó. Coloquei um do lado do outro para você ver, ó. Não tá legal, não tá agradável aos olhos isso aqui. Eu gosto de coisa agradável aos olhos, tá? Então, ó, o gráfico de linha, tá? Fica bacana para quando você tem esse tipo de cenário. Beleza? Show? Depois, lembrando que vai ter aula de formatação de gráfico. Esses mesmos gráficos que a gente está fazendo aqui, a gente vai, no caso, também fazer as formatações dele e vai ficar top show de bola para vocês, tá? Vamos lá, vamos mais um exemplo. Pizza. Tá? Pizza também é muito bacana, dá fome na gente quando a gente fala de pizza, principalmente aquela pizza bem feita, né? Então vamos fazer uma pizza bem feita aqui agora também, vamos fazer um gráfico de pizza bem feito, ó. Bacana, ó. Selecionei, inseri, gráfico novamente, pizza, tá? Vou trabalhar com o gráfico 2D, tá bom? Toma cuidado com o gráfico de 3D, porque pelo fato de ele estar em perspectiva, então pode dar uma ordem de grandeza maior do que seria, tá? Então fica um alerta para isso para vocês, ó. Marquei aqui, a primeira opção, gráfico de pizza 2D normal, tá? E aqui já tem um erro muito comum do pessoal quando trata gráfico de pizza. Nesse caso aqui, a primeira pergunta é: você olha para esse gráfico, assim como eu estou olhando para ele, ele olhando para mim, e você não consegue entender aqui quem é a maior fatia, quem é a menor fatia dessa pizza aqui. Não dá, fica difícil de a gente analisar isso aqui. Por que que tá difícil? Porque você tem muitos dados, tá? Você tem muitas séries ali para você plotar isso dentro da sua pizza. Um gráfico de pizza, o bacana dele é você ter 5, 6 no máximo fatias da pizza e você já consegue visualizar isso muito melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou reduzir esses dados, tá? Vou chegar ali até no mês de maio. Cliquei ali, ó, na alça de preenchimento, ó. Cliquei maio, aqui, ó. Pronto. Agora sim, ó. É mais fácil eu visualizar isso aqui, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com pizza,
ver a quantidade de dados que vocês têm para poder informar. Ah, mas e nesse caso aqui, Rodrigo, que você está trabalhando com meses? Você não vai colocar os meses que estão ali de dezembro é, é, do meio do ano para frente? Ó, você tem duas alternativas. Uma, ou você faz dois gráficos, que é fazendo o semestre, primeiro semestre, segundo semestre, ou outra, você pega, volta lá, faz um gráfico de coluna, igual a gente fez, tá? Dependendo do que você queira mostrar, tá bom? Talvez o semestre já te ajude, tá? Já fica uma boa dica para vocês, tá bom? Tá? Então, mais uma forma de trabalhar com os gráficos de pizza aqui também, tá? Vamos lá, mais um gráfico, gráfico de funil, tá? Amo muito esse gráfico, adoro esse gráfico aqui, principalmente pela minha área de atuação, de trabalho, eu trabalho muito com vendas, gosto da área de vendas, tá? Eu acho isso aqui muito maneiro, tá? O que que é isso aqui, ó, tá? Você tem esses dados, deixei selecionado ali, tá? O Alt F1, tá? Lembra do Alt F1, aquele macete que eu passei para vocês no comecinho do vídeo? Então, ó, Alt F1 puxa gráfico, tá bom? Botão direito nesse gráfico, porque ele veio de colunas, o padrão do atalho é vir com o gráfico de colunas. A gente entra aqui na seção alterar tipo de gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico, marco aqui a opção do funil, tá? E pressiono OK. Tá? Pressionei OK, tá aqui o gráfico de funil. Óbvio que aqui eu preciso que os dados do funil estejam classificados em ordem decrescente, senão não faz nenhum sentido, acaba não sendo mais funil. E como que a gente trata isso aqui? Como que a gente mostra esse tipo de dados? Da seguinte forma, por exemplo, você tem uma loja, tá? E nessa sua loja você tem 1.000 visitantes por dia. Desses 1.000 visitantes, 700 aceitaram receber uma proposta. Desses 700, 300 marcaram uma reunião. Desses 300, apenas 100 compareceram a uma reunião e desses que compareceram, você conseguiu fechar 50 vendas aí, tá? Então é muito bacana para você analisar o seu fluxo de venda, você chama funil de vendas mesmo, tá? O pessoal de vendas sabe muito bem o que é isso. E você consegue entender o seu processo, como é que está funcionando. Tá? Por exemplo, imagina o seguinte, você tem ali, ó, 1.000 pessoas visitando, tá bom? Sua loja. Aí você chega aqui na venda, você consegue fechar, vou botar aqui 5. Caraca, 5 é muito pouco por tanto de gente que entrou na sua loja. Entendeu? Então, qual é a parte do processo que está errado? Você recebe muita gente, mas você não consegue vender. Pô, teu vendedor é ruim, tá? Então, você tem que tomar um cuidado com isso aí. Agora, você, por exemplo, você recebe 1.000 pessoas na loja, mas aí você só consegue mandar proposta para 100 pessoas, tá? Mandou só para 100. Se eu alterar aqui, vai mudar o gráfico todo, tá? Pô, de 1.000, você só está conseguindo mandar proposta para 100. Entendeu? Então, assim, pô, será que está errado? Será que a sua proposta está ruim? Tá? Então, isso é uma forma também de você analisar o processo da venda, onde que você está falhando, tá? É muito legal esse tipo de gráfico aqui, tá? Eu gosto muito disso aqui, acho muito produtivo essa parte aqui, acho bem bacana demais isso aqui, cara. Tá? Aproveite isso aí, vê se tem alguma coisa no seu processo aí, no seu trabalho, no seu dia a dia, que você possa utilizar essa situação aqui, ó. Tá? Eu acho que você consegue aplicar isso aqui pô, nos seus projetos aí, tá bom? Principalmente a galera de vendas, tá? No último, aqui, ó, separei para vocês um gráfico de cascata, que é muito legal também. O gráfico de cascata, ele tem o sentido de mostrar perdas e ganhos dentro de um contexto, tá? Aqui eu separei um projeto, tá bom? Então, o projeto a gente fez aqui investimentos. Então, se a gente está fazendo investimento, a gente não vai ter perdas, tá? Mas esse gráfico aqui, ele serve para isso também. Você consegue fazer tipo aquele... Não é um gráfico de ações, tá? Não é isso. Mas você consegue entender no meio do caminho se você teve ganho ou se você teve perda dentro do contexto que você está aplicando, tá? Mas o que eu separei para vocês não foi essa parte, e sim foi o fato do seguinte, ó, vou puxar o gráfico com aquele atalho mágico que vocês aprenderam, tá? Vou alterar aqui o tipo de gráfico, tá? Botão direito no gráfico, alterar o tipo de gráfico, quero trabalhar com cascata. Observa que ele mostra aqui para você o seguinte, ó, a evolução do que aconteceu. Então, a primeira fase desse projeto, a gente teve um investimento de R$ 800. A segunda fase do projeto, a gente teve 500. Então, eu tenho 800 com 500, então o meu gráfico já montou uma escadinha para mim aqui, ó, e foi até o 1.300. E assim ele vai fazendo o somatório de todo o restante, tá? Isso é muito bacana, tá? Isso é legal também, que você pode chegar aqui, ó, coloca total aqui no final, ó.
bota um total aqui, tá? Soma tudo isso, por favor, tá? E agora vamos plotar esse dado dentro do gráfico, ó. Joguei para baixo aqui. Olha que bacana que você pode fazer, ó. Eu vou clicar aqui no total, tá? Vou dar um vou clicar uma vez, ele vai marcar todo mundo. Depois eu vou clicar mais uma vez, vai marcar só o total, tá? Agora, com o botão direito, eu clico e falo para ele assim, ó, definir como total. Quando eu faço isso, essa barrinha, ela faz o somatório todo, sendo que ela não entra, né, fazendo a escadinha, ela te dá só o montante geral. Olha que bacana que ficou isso, gente, ó, tá? Isso é muito top, mostrar isso, tá? Esse tipo de gráfico, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Você teve aqui as situações, ó, mostrou, tá tudo certinho, bonitinho. Se você quiser, ó, só para ficar melhor, dá um botão direito também aqui, ó, adicionar rótulo de dados, tá? Cliquei, coloquei, ah lá, ó, eu tenho os valores ali em cima, tá? Lembrando a vocês que eu não vou explicar formatações, a formatações vai ser um outro vídeo, senão a aula fica muito gigante, tá? Fica muito grandona, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Lembrando que um conceito de um gráfico, tá, pessoal, para vocês, é você mostrar 1000 linhas de dados no Excel em uma imagem. Isso é a base de um gráfico. Tá? Sempre tenta ser simplista, tá? Resumir os dados para o seu gráfico poder funcionar. Espero vocês na próxima aula com a gente, tá bom? Vou explicar as formatações desses gráficos que a gente fez aí, tá? Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? E vamos para mais um, tá? Um abraço, fica com Deus.